de 1 Coríntios, nós então tocamos no assunto, né? Nós lemos aqui e falamos sobre a diversidade de dons, né? E depois no versículo de número 5, o apóstolo Paulo fala da diversidade de ministérios. E aí ficou aquela pergunta, né? Mas quais são os dons? Quais são os ministérios? É tudo a mesma coisa? Ou nada igual, tudo diferente? Então, gostaria de poder me aprofundar um pouquinho nisso aqui, amém? Para que a gente possa entender o que o apóstolo Paulo está dizendo, porque ele diz claramente, né? Que ele diz: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então Paulo deixou claro, né, que ministério, dons e manifestações, elas são permitidas pelo Senhor, e é o próprio Deus que manifesta essas ordens no meio da igreja para a edificação da própria igreja, né? E a igreja não é quatro paredes, a igreja não é placa da igreja, a igreja somos nós reunidos. Então é para a edificação de cada um de nós. Por isso a importância de estarmos sempre alinhados na mesma visão, no mesmo pensamento, buscando sempre os mesmos objetivos, porque essas manifestações, elas ocorrem, né, no momento em que há uma concordância entre o corpo da igreja, né? Então Deus, ele pensou em tudo, até mesmo na manutenção da obra do Senhor. Então isso é muito importante, nós entendemos e dominarmos esse assunto, amém? Então, primeiro Paulo vai falar sobre a manifestação dos dons, né? Deixa eu só encontrar aqui nem deu tempo a passar para o tablet, só marquei aqui no celular. Isso. Pronto, já encontrei aqui. Vamos lá então, dons espirituais, tá? Dons espirituais são habilidades, capacidades ou bênçãos espirituais concedidas gratuitamente por Deus através do poder do Espírito Santo. Há crentes que, através do Espírito Santo, há crentes que para edificar a igreja, servir ao próximo e glorificar ao Senhor. Amém? Então essa é a função do dom, tá? Diferentemente de talentos naturais, são manifestações sobrenaturais, concedidas para propósitos específicos, úteis na vida comunitária e no ministério cristão. Amém? Então o dom, tá? Presta bem atenção. Então o dom é aquela manifestação que o Senhor vai dar apropriadamente para aquele dia, aquele horário que ele marcou. Tá? Então o dom, muitas das vezes, não é para ser exercido a todo momento. Ele vem através de algo que Deus preparou, algo que Deus quer no momento, né? Então isso é ter um dom. Então quem tem um dom não usa o dom a todo momento, a toda hora, como ministério, tá? Então, mas eu tenho um dom de visão. Deus não vai dar um dom, não vai dar visão para você a toda hora, a todo momento. Deus tem dado para você, pela misericórdia dele, o dom de cura. Você não vai sair curando todo dia, gente. Isso, você tem o dom, mas a hora de usar o dom é Deus que determina. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Isso. Aleluia.
Então, irmãos, praticamente o dom, ele vem nesse aspecto para a nossa vida. O ministério dado pelo Espírito Santo refere-se à capacitação sobrenatural, conhecida como dons ministeriais ou carismas, concedidas aos crentes para serviço da igreja, edificar o corpo de Cristo, glorificar a Jesus. Diferentemente dos dons espirituais, esse ministério apostólico, profeta, evangelista, pastores, mestres, são ofícios de serviços contínuo e poder, focado em fortalecer a fé, evangelizar e aperfeiçoar os santos. Amém? Então, veja que agora nós estamos entendendo que o dom é algo específico que Deus dá para cada pessoa, mas o dom não é usado a todo momento. O dom é usado especificamente no momento que Deus quer. Então, você tem um dom, Deus vai usar. Agora, o ministério não. O ministério é uma capacitação espiritual que o Senhor coloca sobre a vida da pessoa, para que a pessoa exerça aquilo como um verdadeiro trabalho em sua vida. E ele possa, em todo momento que ele tiver focado, né, ele possa estar exercendo esta função. Então, por isso que alguns são chamados, né, para pastores, apóstolos, evangelistas. Por quê? Porque esse é o trabalho dele a partir de agora. Paulo, ele encarava o seu ministério como um trabalho espiritual. Então, olha só para você ver. São 5 ministérios. Amém? 5 ministérios. Apóstolos plantam igrejas e estabelecem doutrinas. Esse é o papel do apóstolo. Então tem gente que tem dom para isso, para estabelecer igrejas e para colocar doutrinas, né? Profetas recebem e comunicam revelações de Deus. É aquela pessoa que consegue extrair os enigmas, os ocultos da palavra do Senhor. É esse dom que a pessoa tem de poder trazer uma revelação. Amém? Uma revelação, né? Não uma adivinhação, tá? Uma revelação. Evangelistas pregam o evangelho e ganham almas, tá? Então o evangelista é aquele que prega a palavra de Deus e ganha almas. Ele tem o dom de ganhar almas. Ele tem o dom de conversar com uma pessoa, de impor a pessoa a palavra de Deus e a pessoa crê naquilo que ele está falando, né? Pastores cuidam e apacentam a igreja. Então, pastores cuidam e apacentam a igreja, né? Mestres ensinam a palavra de Deus. Esses são os mestres. Então, são 5 ministérios: apostólico, de profecia, evangelista, pastores e mestres, tá? Só que, diferentemente dos dons, que os dons não são usados a todo momento, a toda hora, é no momento específico que Deus determina, o ministério não. Isso já passa a ser uma prática de vida. Já passa a ser exercida a todo momento, a toda hora, em nossas vidas, né? Não tem como eu entrar aqui na igreja, né, como pastor, e quando eu sair da igreja deixar o pastor de lado, e não tem como. Isso me acompanha a todo momento, conversando com as pessoas, tratando com alguém, sempre tem aquele chamado de pastor. Amém? Então isso é importante que os irmãos entendam, tá? Agora, tem uma coisa que se cruza entre o dom e também o ministério, que é a profecia.
Existe dom de profecia e existe o ministério de profeta. Falei, pastor, e agora? Como fica? A mesma situação, tá bom? O dom de profecia, tá? É o dom que vai ser usado especificamente quando Deus quiser. Aí Deus te deu o dom, naquele momento, naquela hora marcada, naquele dia definido, Deus vai pegar você e vai fazer você entregar uma profecia. Tá? Mas e o ministério de profeta? Não, isso você vai exercer a todo momento. Porque o ministério de profeta não é simplesmente só profetizar. O ministério de profeta é trazer revelação. E a maior revelação que nós temos é a palavra do Senhor. Amém, Jesus? A maior revelação que nós temos é a palavra do Senhor. Ah, mas o pastor revelou que eu estou passando lá na minha casa. Isso aí foi um dom dado naquele momento para mostrar para você que Deus estava ali. Tá? Mas automaticamente não é necessário ficar revelando toda hora a vida de ninguém. Amém, Jesus? Agora, o ministério de profecia é outra situação, tá bom? A principal diferença entre o dom de profecia e a capacidade espiritual é a capacidade espiritual temporária dada ao Espírito Santo, dada pelo Espírito Santo, a qualquer crente que edifica a igreja, tá bom? No nome do Senhor Jesus. Abra a Bíblia para mim, alguém? 1 Coríntios. Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, versículo 11. Amém? Então veja que isso é um dom de Deus, é um ministério de Deus. E Ele dá a quem Ele acha que tem capacidade para exercer. Amém, Jesus? Então muitas das vezes quando a gente separa alguém para o ministério, né? Eu não costumo fazer isso aleatoriamente. Eu costumo fazer isso orando a Deus e pedindo para Deus mostrar para quê, para quem, né? E a causa disso. Porque existe uma definição. As coisas de Deus não são desordenadas e nem desencontradas. Nós precisamos ter um porquê e um para quê, né? E estabelecer uma regra através disso. E nisso Deus trabalha. E nisso Deus edifica a vida do escolhido para poder exercer a tal função dada pelo Senhor. Agora, algo é claro na nossa vida, que todo dom, sendo ele temporário, e todo ministério, sendo ele contínuo, precisamos ter a mesma responsabilidade de atuar com aquilo que Deus nos dá. Por quê? Porque foi Deus que deu. Amém? Você não comprou no mercado. Você não comprou, né, em nenhum lugar. Foi Deus que te deu. Deus erra? Não. Só que muitas das vezes as pessoas interpretam errado aquilo que Deus dá e começam a usar para fins próprios. Totalmente errado. Eu não posso usar o meu chamado de pastor para me beneficiar. Eu preciso usar isso aqui para edificar a vida de outras pessoas. É para isso que Deus, Ele entrega tanto os dons como os ministérios na nossa vida. Amém, Jesus? Deu para entender isso daqui? Ficou claro? Dom é coisa momentânea, escolhida a data, a hora, o dia, por Deus e a pessoa. Tá? Agora, ministério não. Ministério é exercido a todo momento contínuo, 24 horas por dia, na sua vida, aquele ministério, para que você possa exercer.
Amém? Glória a Deus. Então isso é dom e isso é ministério. Tanto os dons como o ministério vem de um Deus só, do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Então isso a gente precisa dominar esse assunto, guardar isso no coração para a glória do Senhor. Amém, Jesus? Vamos lá, tem um tempinho aqui. Em nome de Jesus. Versículo número 12 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Um só corpo, muitos membros. Olha só. Um só corpo, muitos membros. Diz assim: assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Olha a explicação de Paulo. Paulo, ele é igual ao Senhor Jesus em alguns aspectos. Por quê? Porque ele faz a sua alegoria, ele usa a sua linguagem de figura com coisas cotidianas da época, mais clara possível, para que as pessoas entendam o manifestado poder de Deus. Tá? Então Paulo está dizendo que assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também, a igreja. Amém? Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Amém? Então não tem uma atuação de Deus dividida. Ele está falando de unidade. Ele está falando de estarmos unidos para se tornar um corpo. Amém, Jesus? E aí ele vai continuar dizendo: ora, o corpo não é só membros, não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que há no meio da igreja, ou estava acontecendo em Corinto, né? Porque essa carta foi escrita para eles, essa divisão no meio da igreja. Cada um tinha uma função. Só que as pessoas estavam o quê? Quando nós olhamos para isso aqui, né? O pé reclamando que não era mão, a orelha reclamando que não era olhos. Então haviam pessoas dizendo, olha, eu já era para estar naquele lugar ali, por que eu não estou indo? Olha, eu tenho vontade de fazer aquilo ali, por que eu não... E as pessoas não davam o devido valor para o que exercia no momento, se desfazendo do ministério que havia recebido, ou da função que estava sobre ela, naquele momento. Amém, Jesus? Então isso era uma situação que estava incomodando na igreja. Pessoas querendo exercer aquilo que ainda não podia exercer e, vamos dizer assim, não contentes com aquilo que já tinham. Então isso é uma coisa que infelizmente acontece, né? Infelizmente.
Aí ele diz: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Olha que interessante. Se fosse todo o ouvido, onde estaria o olfato? Deus, porém, colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Esse como quis quer dizer a vontade de Deus. E é importante que exerça com amor, com dedicação e responsabilidade aquilo que recebeu do Senhor. Amém, Jesus? Está dando para entender? Glória a Deus. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se todo mundo fosse mão, ué, mas cadê a cabeça? Cadê o resto do corpo? Amém? Por que não? Por que Paulo está dando essa chega a ser quase uma analogia que Paulo está fazendo? Anatomia. Porque Paulo, ele quer colocar na cabeça dos irmãos em Corinto, e na nossa também, que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então tem gente aqui que é a mão. Tem gente aqui que é o pé. Tem gente aqui que é o braço. Tem gente aqui na igreja aqui que é as costas. São as pernas. E cada um tem que exercer bem a sua função. Amém, Jesus? E ter amor por isso. Né? Aí ele diz: pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Se é a mão que lava o olho, como é que vai fazer? Amém? Está começando a entender que cada parte do corpo é necessária? O que uma pessoa faz sem mão? Quer dizer, ela vive, mas com algumas restrições. O que uma pessoa faz sem olhos? Ela vive, mas com restrições. Uma pessoa sem pé, ela vive, mas com algumas restrições. E o que Paulo está dizendo são as restrições que estão dentro da igreja, que eram coisas para estar fluindo naturalmente, estão amarradas, porque não estão exercendo a verdadeira função. Amém? E ele vai dizer mais. Aleluia. O olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Aleluia. Antes, os membros do corpo que parece ser mais fracos são necessários. Isso é interessantíssimo. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Necessários. Aleluia. E os que nos parecem menos honrosos no corpo, e a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Então o que Paulo está falando? Que era para cada um amar, honrar e respeitar o chamado de cada um, para que houvesse um bom funcionamento do corpo. Então, quando é distribuídas as funções,
quando é organizada a igreja distribuindo responsabilidades, é para que haja um melhor funcionamento do corpo de Cristo. Por isso há obreiros, por isso há músicos, por isso há irmãos da mídia, por isso há pastores, presbíteros, evangelistas, missionários. Amém? Por isso e todos nós juntos formamos o quê? A igreja da IERD. Amém? Nós formamos o corpo de Cristo. E os membros, aqueles que, vamos dizer, não exercem nenhum cargo dentro da igreja, eles têm que ser desvalorizados? Não, ao contrário, temos que dar mais valor a eles. Porque o nosso ministério foi dado a nós para alimentarmos a vida deles. Então temos que dar valor a eles. Amém? Porque aquilo que não parece ser tão honroso, o que é ser um membro de igreja? É nisso que nós temos que dar mais valor. Amém, Jesus? Está começando a entender? Para que haja um bom funcionamento da igreja. Porque se eu começo a me desfazer de tal coisa, de tal pessoa, de tal ministério, eu não estou valorizando o corpo que eu estou inserido. Eu estou dizendo, eu sou mais importante, né? Não preciso do restante. E isso vai gerar uma grande frustração e divisão na igreja, que era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Aleluia. E ele diz no versículo 24: porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Amém? É o pensamento de Jesus. Os últimos serão, e os mais fracos um dia vai ser os mais fortes. Amém? Essa é a menção do Senhor Jesus. Esse é o fundamento do reino de Deus, ao contrário do mundo. Amém? Então, olha só, uma visão para que os irmãos entendam. Todo mundo não, mas a maioria das pessoas, somente que está no mundo, ela se desfaz do trabalho do gari, do lixeiro. Mas é uma profissão extremamente importante para nós. Fica um mês sem coleta de lixo. Um mês sem coleta de lixo. O que vai acumular? O lixo. E acúmulo de lixo traz o quê? Doença. Vai refletir isso aonde? Lá no posto de saúde. Lá no pronto-socorro. Internações vão aumentar por causa da sujeira, da bactéria. Amém? Das doenças que isso traz. Você está vendo que por causa de uma profissão desvalorizada traz uma consequência gravíssima para toda a sociedade? E outra, rico, pobre, todo mundo vai ficar doente. Todo mundo vai ficar doente. Por causa de uma profissão que ninguém dá valor. E é extremamente importante para nós. Amém, Jesus? Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então, assim como um médico, que vamos dizer que é uma das profissões mais importantes que nós temos, né, na nossa vida aí, é a do médico que cuida da nossa saúde, e a saúde ela é importantíssima para nós. Mas se o médico que está lá em cima e o gari que está lá embaixo se o gari não fizer o papel dele, o médico lá em cima vai ficar sobrecarregado. E o médico sobrecarregado, ele perde muita gente. Ele não consegue salvar todo mundo. Você está entendendo? Então o que isso mostra? Que nós somos uma engrenagem. A vida humana, a igreja do Senhor Jesus, nós somos uma engrenagem. Então se fulano não está fazendo bem o papel dele,
vai sobrar para alguém. Amém, Jesus? Vai sobrar para alguém. Então você pega, né, uma ilustração. Você pega ali 10 balões. Aí você nomeia. Isso aqui é a irmã da mesa de som. Isso aqui é o irmão da fotografia. Isso aqui é o irmão do louvor. Isso aqui é o pastor. Isso aqui é o obreiro. Isso aqui é o presbítero. Aí você nomeia os 10 balões. Aí vão dizer: a irmã da mesa não está fazendo o papel dela. Aí o pastor abraça. Já tem um balão dele, já pega mais um balão na mão. Aí o obreiro não está fazendo o papel dele. O pastor vai lá tentar fazer. Já junta o balão, já são 3 balões. 4, 5. Vai chegar uma hora que vai. Não vou conseguir segurar mais. Amém? Então isso mostra a necessidade e o valor de cada um. A sua posição. E nós não podemos, de jeito nenhum, deixarmos. Eu deixo de fazer o meu papel. Eu vou sobrecarregar alguém. Amém? O Rafael deixa de fazer o papel dele. Vai sobrecarregar alguém. Então nós conseguimos entender isso. E é isso que Paulo está fazendo, colocando essa ideia no coração dos irmãos da igreja em Corinto. Eles foram chamados, escolhidos, assim como nós. E nós precisamos fazer da melhor forma possível para o bom andamento da obra do Senhor. Amém, Jesus? Isso é muito importante. Eu estou estudando um assunto sobre distração. Estou preparando uma pregação para isso. E como isso é importante, irmãos, na nossa vida. Como coisas nos distraem, nos tira fora daquilo que Deus determinou da nossa vida. Sabe? Então a gente precisa entender isso, que nós precisamos estar focados. Focados. Para fazermos, né, da maneira que o Senhor Jesus quer. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo. Pronto. Tudo que Paulo está falando é para que não haja o quê? Divisão no corpo. Amém? Mas antes tenham os membros iguais cuidados um com o outro. Sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa. Quando a irmã Luciana teve acidente de moto, ela quase perdeu a perna, e ela precisou fazer uma reconstrução do calcanhar dela. E aí o médico falou para ela assim: olha, o calcanhar, o pé é uma coisa tão assim, importante e tão única no corpo, que nenhuma outra parte, nenhum tecido do seu corpo pode substituir a sola do pé. Então ela fez um enxerto, não sei de onde do corpo dela, que ela tirou um pedaço da carne para poder enxertar o calcanhar dela, mas o médico falou para ela: olha, isso aqui nunca vai dar certo, isso aqui sempre vai rachar, vai doer. Por quê? Porque o calcanhar, o solado do pé, a sola do pé, você não encontra em nenhuma outra parte do seu corpo, nenhum outro tecido do seu corpo, do seu braço, da sua mão, cabe lá. Então o que faz é um ajuste, né? O que se faz é algo para poder melhorar um pouco a estética, mas nunca vai ser igual era antes. Olha que impressionante. Então por isso que o pé não pode ser a mão, e nem a mão pode ser o pé. Tem. Amém? Então, irmãos, olha só. Olha o que ele diz. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham um membro igual cuidado um com os outros. De maneira que se um membro padecer, todos os membros padecem. Não é verdade? Fica mancando para você ver.
Se você mancar 3 dias, já aparece dor nas costas, um torcicolo. Como é? Eu tô com dor no pé, tá aparecendo dor no ombro. Por quê? Porque você já fica tudo desengonçado. Amém? Então vai gerar um reflexo em algum lugar. Essa é a grande realidade. É igual na obra. Se você não esquadrejar bem a obra que você está fazendo, se você não prestar atenção, tiver cuidado de planejar ali, né, a fundação, esquadrejar, colocar as colunas no lugar certinho, né? Quando você levantar a casa, maravilha. Vai rebocar, maravilha. Mas a hora que você for colocar o acabamento, vai mostrar o seu erro. Vai em algum lugar vai mostrar que está fora do esquadro. Então, assim também somos nós. A qualquer momento vai mostrar aonde está a dificuldade no corpo da igreja. Porque alguém não está exercendo bem a sua função. Amém? Então ele diz, de maneira que se um membro padecer, todos os membros padecem com ele. Se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Olha que coisa linda. Então todos se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Você é corpo e individualmente você é membro do corpo. Amém? Você já viu alguém meter a faca em si mesmo? Quer dizer, tem, né? Tem uns loucos por aí, né? Os suicidas por aí que faz isso. Mas você, teve algum dia que você, querendo, furou você mesmo? Porque dentro das faculdades normais você não vai fazer isso, né? Você sabe que dói, né? Você querendo um dia, né? Você fez algum mal para você mesmo? Então assim tem que ser para o outro, porque você faz parte de um corpo. Aquele velho ditado, o que você não quer para você, não deseja para ninguém. Aquele velho ditado. Então diz o versículo 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagres, e depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Olha só, até socorro tem. O que é isso, pastor? É o irmão que trabalha no SAMU? Não. É aquele, sabe, que tem o dom de socorrer a pessoa no momento difícil. Sabe? Aquela pessoa que se entrega mesmo, né? Ajuda, tá lá, enfim. Tem todos os dons de curar. Falam todos em outras línguas. Interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. E aí ele vai entrar no maior dom, que nós vamos ver terça-feira que vem, que é o amor. Adianta ser profeta se não tem amor? Adianta ser apóstolo se não tem amor? Adianta falar em línguas ou interpretar línguas se não tiver amor? Amém? Sem amor, não pode servir a Deus. Porque nós só podemos servir a Deus e aos outros pelo próprio amor que de Deus vem para nossas vidas. Se você fala assim, não, eu sirvo com meu amor. Não, você não serve, porque nem amor você tem para dar.
O amor que você oferece às outras pessoas, o amor que faz você amar outras pessoas, o amor que faz você cuidar de outras pessoas não vem de você, é dom de Deus. Por Ele nos amar primeiro e ter ido até a cruz, por isso, por esse amor. É esse amor que vem para as nossas vidas para que a gente possa distribuir ele, o amor de Deus. Amém? Então você veja que Paulo ele termina o capítulo 12 dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Procurai. O que ele está falando? Tem que ter interesse seu. Não adianta ficar de bracinho cruzado aí, sabe? Não adianta você ficar, não, uma hora Deus me pega, uma hora Deus me encontra, uma hora as coisas acontecem. Não, não é assim. Precisa ter busca, entrega. Amém? Você precisa procurar os melhores dons. Como que nós procuramos algo espiritual? Como? Lendo uma enciclopédia lá na biblioteca do centro? Fazendo um curso lá no Senac? Não. Como? De joelho no chão e cara no pó. Consagração. Amém? Mostrar para Deus, Senhor, olha, eu tô querendo isso. Eu disse para os irmãos que há muitos anos atrás, muitas pessoas estavam entrando na igreja com depressão. E eu pedi para o Senhor, Senhor, tem muita pessoa entrando na igreja com depressão. E eu preciso ter revelação disso para ajudar as pessoas. E eu comecei a buscar. Como? Orando, jejuando, colocando sempre diante do Senhor, me ajuda, me mostra como que eu faço. Não é para mim, é para ajudar as pessoas. O Senhor está vendo quantas pessoas estão chegando dessa forma na igreja. E um belo dia, né? Para mim foi um dia normal. Trabalhei, orei, entreguei o meu jejum ao Senhor, fiz o meu devocional de manhã. Foi um dia comum. Passei o dia inteiro, trabalhei, cheguei em casa, conversei com a pastora, não tinha culto naquela noite, né? Estava lendo a Bíblia. Chegou a hora de dormir, fui lá, dobrei meu joelho, orei, agradeci a Deus pelo dia, deitei para dormir como um dia normal. De madrugada, Deus me dá um som. De madrugada, Deus revela para mim. Deus me levou num lugar muito escuro. E eu perguntava para o Senhor, onde é que eu estou? Ele falou assim, você não me procurou, não me buscou para que eu te revelasse a depressão? Então atenta os teus olhos, ele falou assim para mim. E aí eu cheguei num lugar assim, era um túnel escuro. Quando eu cheguei no final do túnel, era um tipo de um lugar assim redondo, mas de terra, e cheio de outras passagens. É como se eu chegasse aqui assim, num lugar assim, tinha uma porta aqui, uma porta aqui, uma porta aqui, uma porta, só que eu não sabia onde dava aquelas portas. Eu falei, Senhor, que lugar é esse? Tantas portas dessas. De repente veio um demônio, saiu por uma porta daquela. Não era porta, era uma passagem, não tinha porta. Eu vi, veio um demônio e entrou. E esse demônio passou perto de mim, mas ele não me viu. Ele passou perto de mim assim e entrou por uma outra porta. Eu falei assim, eu vou atrás dele. Deus falou, vai. Quando eu entrei para aquela porta, dava num outro lugar. E nesse outro lugar havia uma redoma de vidro. Uma redoma. Redoma mesmo. Com uma porta. E lá dentro estava uma irmã que eu estava orando para ela por depressão. E eu olhei e falei, Senhor Jesus, é a irmã. Ele falou, então, você não queria que eu te revelasse? Preste atenção. Aquele demônio veio com uma chave na mão, abriu a redoma, ele tinha acesso àquela irmã. Eu falei, meu Deus, Senhor, mas como isso? Por que redoma?
porque a mulher lá dentro. E aí ele falou assim: recebe o que você me pediu. Aquela pessoa está presa lá dentro desta redoma, e o diabo a trancou, porque depois ele fechou a porta e trancou, ela não conseguia sair. Ele falou: isso significa que o diabo trancou a alma dela. A alma dela está presa dentro desta redoma, e enquanto ela não for libertada dessa redoma, ela não vai ter vida normal. Olha o que Jesus revelou para mim. E depois que ele me revelou isso, eu acordei. Falei: meu Deus, glória a Deus por isso. Não consegui nem dormir mais, sabe? Fiquei ali remoendo aquilo ali dentro de mim, pensando. Irmãos, no nome do Senhor Jesus, todas as pessoas que entram com depressão na igreja, elas ficam livres da depressão. Sabe por quê? Porque Deus revelou essa chave para mim. Revelou isso para mim. E eu uso isso. Toda vez que chegar alguém com depressão, você preste atenção. Eu vou olhar. Se a pessoa falar assim: pastor, tem depressão, ora para mim. Se eu orar, a alma dela que está trancada dentro daquela redoma, eu dou ordem agora, no nome de Jesus, seja solto de lá. Então, são revelações que o Senhor nos entrega. Amém? Então, por isso, nós precisamos dedicar a nossa vida e procurar os melhores dons. Quer ser uma pessoa que Deus use você para curar? Então, procure isso. Ah, eu quero dominar a palavra de Deus, pastor. Eu quero ensinar a palavra de Deus. Busque isso. Amém? Ah, eu quero ser batizado pelo Espírito Santo. Busque isso. Que com certeza você vai encontrar no nome do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.